Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de correção, tá? Então, na nossa aula de história, a gente vai fazer a correção das aulas dos dias 7 de agosto, 10 de agosto, 14 de agosto, 17 de agosto, 21 de agosto, 24 de agosto e 28 de agosto, tá bom? E dentro desses dias eu passei para vocês a apostila da página 4 à página 18 e o CA da página 71 à página 75. E também passei uma folhinha, né, no caderno de vocês. Então, primeiro eu vou fazer a correção da apostila, depois vou fazer do CA e por último eu vou fazer da folhinha, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aí na página 4, na seção Diga aí, vocês teriam que pintar essa imagem, né, de acordo com a legenda, com as cores que estão indicadas na legenda, né, aqui embaixo. E após isso, vocês iriam responder duas perguntinhas. Após colorir os espaços numerados, que imagem se formou? Formou a imagem, né, de um ramo de café. E B, a imagem formada está relacionada com a ilustração de abertura do capítulo? Sim, né, pessoal? Na abertura do capítulo, a gente tem uma imagem de pessoas trabalhando aí em um cafezal, né? E essa imagem aí está representando esse ramo de café. E foi o assunto que nós conversamos, né, durante esse capítulo, que foi sobre os caminhos do café no Brasil, né, como ele foi tão importante, né, na nossa economia, né, na vida dos trabalhadores, no desenvolvimento do país, enfim. Vamos lá. Aí a gente estudou um pouquinho sobre o café e a modernização dos meios de transporte, né? A gente viu que o café, primeiramente, ele era carregado aí, transportado pelos carros de boi, conhecidos aí como carroça, depois com o destaque que ele ganhou na nossa economia, no nosso Brasil, ele começou a ser transportado pelo trem, né? Que era um meio de transporte mais rápido, mais eficiente. Bom, aí na página 6, na seção Interpretando, vocês teriam que ler essa obra aí, denominada Cafezal, de Valquíria Elgueta. E vocês iriam numerar os quadrinhos conforme que está indicando na legenda. Então, vocês iriam observar essa imagem. Onde estivesse cada elemento ali presente na legenda, vocês iriam enumerar certinho. Então, primeiro ali, plantação de café. A plantação de café se encontra aqui, né? Estão aqui representados na obra esses pés de café. 2. Construções. As construções está representada aqui, ó, nesse canto da obra. 3. Caminho e estrada. O caminho e estrada está sendo representado por essa parte da obra aqui. Então, numérico número 3. 4. Os trabalhadores. Os trabalhadores estão sendo representados aqui, né? Trabalhando nessa lavoura de café. Então, numerem aqui com o número 4. E por último aí, meio de transporte, né? O meio de transporte aí que era utilizado na época era a carroça, né? Os carros de boi. Então, vocês teriam, né, que numerar aqui com o número 5, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Na seção Eu Historiador, vocês iriam ler essa fotografia aí, né, que está registrada, que foi registrada por Marco Ferrez, e com base nela iriam responder algumas questões. Questão A. Que meio de transporte foi registrado na imagem? Foi registrado na imagem um trem, né? B. De acordo com o que foi informado anteriormente, que estados se destacaram na produção de café? Então, os 4 principais estados produtores de café do nosso Brasil naquela época foi Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, tá bom? Questão C. De acordo com a referência e a legenda da fotografia, que estados faziam parte da rota do meio de transporte mostrado na imagem? Bom, a rota ela abrangia os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aí na página 8, vocês teriam que verificar as informações, né? E com base nelas, vocês iam indicar as diferenças entre os dois meios de transporte representados. Então, vocês iriam ver a cor de cada um e do meio de transporte, né? Então, aí no caso, o que fosse relacionado ao trem, vocês iriam pintar de verde, o que fosse relacionado à carroça, pintar de azul. Uso de animal para locomoção. A carroça, né? Então, vocês iriam pintar de azul. Uso do carvão mineral como combustível. O trem. Menor capacidade de carga. A carroça. Maior capacidade de carga. Também o trem.
Locomovia-se em ferrovia, o trem. Locomovia-se em estrada de chão ou de pedra, a carroça. Maior velocidade o trem e menor velocidade a carroça. Então as cores ficaram assim. Primeira cor, azul, segunda, verde, terceira, azul, quarta, verde, quinta, verde, sexta, azul, sétima, verde e oitava, azul, tá? Então, se for preciso aí, vocês pausem o vídeo para conferir direitinho, tá? Tá escrito aí no cantinho a cor. Continuando, questão A. Qual desses dois transportes era mais eficiente no transporte de café? Obviamente, né, era o trem, né? Era o meio de transporte mais eficiente. E B, justifique sua resposta anterior. Bom, então como a gente estudou, a gente viu que o trem ele era um meio de transporte mais rápido, mais seguro, né? E além disso, ele conseguia transportar uma quantidade de carga maior, então agilizava, né, o trabalho das pessoas. Então, por isso, o trem era o meio de transporte mais eficiente naquele tempo. Questão 3. Assinale um X no nome dos meios de locomoção atuais usados para transportar mercadorias como sacas de café, né? Então, vocês vão marcar aí com um X. Carroças puxadas por bois, trem e caminhões, né? Que são aí alguns meios de locomoção atuais que são utilizados para transportar essas sacas de café. Agora, aí na página 10, na seção Conectando com, vocês teriam que ler essa fotografia, né? Está representando aí a Casa de Café em Lisboa, em 1911. E de acordo com a imagem, vocês iriam responder algumas questões. Vamos lá. Questão A. Registre as informações que podem ser retiradas da legenda da foto. Qual é o local dessa imagem? Lisboa. Ano 1911. Informações do letreiro e do cartaz. A brasileira. 122, Casa Especial de Café do Brasil, Lisboa, Porto e Sevilha. E o produto comercializado é o café, né? Esse produto tão importante para a gente. Questão B. Relacione a foto com o que estudamos até o momento e assinale as alternativas verdadeiras. Primeiro quadradinho. O Brasil não vendia café para outros países. Falsa, né, pessoal? Vendia sim. O Brasil ele foi o maior produtor de café do mundo. Então, isso começou a atrair novos olhares, né, de outros países aí para esse café, que era um produto, né, que tinha aqui no nosso Brasil, que era uma terra boa para plantar esse café. E com isso atraiu outras pessoas de outros países querendo comprar esse café. Então, o Brasil começou a exportar esse café, né? O café saía daqui e era comercializado para um outro país. Então, ele começou a ser exportado para alguns países aí do continente europeu e também para os Estados Unidos, tá bom? A foto revela a importância da comercialização de café brasileiro em outros países. Ok, está correta. Terceiro quadradinho, o café brasileiro era levado por caminhões até os países da Europa? Não, né, pessoal? Nós estudamos que o café ele era transportado, né, pelo trem e do trem eles iam para os portos, né, para os navios e através desses navios que levavam esse café para o outro país. Continuando, as plantações brasileiras de café transformaram os espaços rurais. Sim, pessoal, está correto, transformaram. E por último, trens e navios foram meios de locomoção muito importantes para a comercialização de café no Brasil. Extremamente importante, né, pessoal? Então, está correta também. Tá? Então, somente estão falsas aí o primeiro quadradinho e o terceiro quadradinho. Bom, aí na seção lápis na mão, vocês teriam que ler esse trecho de letra de música, né? Composta por Jorge Benjó. E com isso responder algumas questões. A que planta maravilhosa se refere o texto? Preencha a lacuna da letra de música com a palavra que dá nome a essa composição. Então, vocês vão responder nessa questão preenchendo essa música. E essa planta maravilhosa que ele fala é o café. Então, você ficaria assim. Em 1727, um nobre chamado Palheta trouxe a cultura do café para o Brasil, planta maravilhosa e originária da Etiópia. E B. Qual é a origem dessa planta maravilhosa? Então, essa planta, né, o café, ele não é originário do Brasil, tá? Ele é originário lá da Etiópia, tá? E C.
Como essa planta chegou ao Brasil? Quem trouxe essa planta para cá foi Francisco de Melo Palheta, né, que trouxe as primeiras mudas de café para o Brasil em 1727. Aí na questão 2 vocês iriam ler a imagem e a legenda correspondente e com isso responder aí, né, marcar as alternativas verdadeiras. Primeiro quadradinho. A França tinha uma produção própria de café e a chamava de café do Brasil. Falsa, né? Esse café que tinha lá na França era um café que do Brasil, né? O Brasil exportava esse café para a França. Então está errado. Segundo quadradinho. O café produzido no Brasil era exportado para a França? Ok, correto. O café produzido no Brasil era melhor de qualidade? De melhor qualidade? Ok, está correto também, né? Que o solo era um solo propício para o plantio desse café. Então, por isso, né, o café ele tinha uma qualidade melhor. Então, e não só, né, o solo, mas também dependia dos trabalhadores também, né? Então, todo esse processo ajudava na qualidade do café. Então, os quadradinhos corretos é o segundo e o terceiro quadradinho, né? O primeiro está falso. Aí na página 14, na seção interpretando, vocês teriam que observar essa imagem, nessa foto, e com isso responder as questões da página 15. Então vamos lá. Quantas pessoas foram fotografadas? Então nessa fotografia estão sendo representadas aí 10 pessoas, né, que foram fotografadas, sendo que 2 são mulheres adultas, 3 adolescentes e 5 homens adultos. B. De acordo com o que você estudou, identifique o tipo de trabalho realizado pelas pessoas fotografadas. Então, essas pessoas fotografadas aí, né, esses indivíduos, são escravizados que trabalhavam na colheita do café. Questão 2. Em que condições os africanos eram transportados da África para o Brasil? Então, aí, né, a gente começou a estudar um pouco sobre esses primeiros trabalhadores aí que trabalhavam nessas lavouras de café, né, eram os escravizados, eles vinham da África, né, trazidos forçados da África para o Brasil. E a viagem deles não era uma viagem tranquila, né, era uma viagem longa da África até o Brasil. E esses africanos, eles eram transportados nos porões das embarcações. E durante esse período, né, dessa viagem, eles recebiam pouca e má alimentação. Então, eles vinham, né, nessa viagem em péssimas condições. Questão 3. Neste caça-palavras, encontre 6 palavras relacionadas às atividades de produção de café. Então, vamos lá. As 6 palavras são transportar, peneirar, moer, torrar, colher e plantar. Então, aqui vocês teriam que registrar essas palavras, né? Então, ficou aí plantar, colher, peneirar, transportar, moer e torrar, que foram as palavras que vocês encontraram no caça-palavras. E aí, a gente começou a estudar sobre a chegada dos imigrantes europeus no Brasil para trabalhar nessas lavouras de café, né? Então, o Brasil ele fazia uma propaganda linda lá nos outros países para atrair essas pessoas, falavam que aqui eles iriam enriquecer, eles iriam ter terras, moradias, enfim, né? E como esses imigrantes, né, esses europeus, eles estavam passando por algumas dificuldades lá no país deles, né, que estavam aí talvez por desemprego ou guerras, enfim, né, por alguns desses motivos eles acabavam, né, se rendendo a essa propaganda e vindo para o Brasil trabalhar. Bom, aí na seção lápis na mão, vocês teriam que analisar essa fotografia que está representando aí imigrantes europeus trabalhando em uma fazenda, né, uma lavoura de café em Araraquara, no interior de São Paulo. Com isso, vocês iriam comparar com a obra apresentada na página 6 e escrever 3 semelhanças que há entre essas imagens, né? Então, vocês podem colocar aí a presença da mão de obra de imigrantes europeus nas lavouras de café, o transporte em carros de boi, os cestos usados na colheita do café e também as vestimentas desses trabalhadores. Então, essas são algumas aí semelhanças que vocês podem escrever na resposta de vocês. Questão 2. Sobre migração e mão de obra usada no cultivo de café no Brasil, marque X nas alternativas corretas. Então, primeiro quadradinho.
Os africanos, em sua maioria, migravam para o Brasil por iniciativa própria? Não, né, pessoal? Falso, eles eram trazidos forçados para o Brasil para trabalhar aqui. Segundo quadradinho, os imigrantes que vieram da Europa geralmente não se separavam da família ao chegarem ao Brasil. Está correto, né? Eles procuravam ficar próximos às famílias, próximas às pessoas do país deles, né? Terceiro quadradinho, os imigrantes receberam incentivos para que viessem trabalhar no Brasil. Corretíssimo, né? Lembra que eu falei com vocês que o Brasil ele fazia uma propaganda linda lá fora de que aqui eles iriam enriquecer, teriam uma vida boa, iriam ter terras, moradia. Enfim, então isso fez com que atraíssem essas pessoas para cá. Os escravizados não tinham liberdade de ir e vir e trabalhavam mais de 15 horas por dia, correto também. Então, a vida dos escravizados aqui no nosso país, né, no Brasil, naquele tempo, era uma vida muito difícil. Então, eles trabalhavam, acordavam muito cedo, iam dormir muito tarde, né, o dia inteiro trabalhando aí por volta de 15 horas por dia, mais de 15 horas. E eles também sofriam alguns castigos corporais durante, né, esse período que eles trabalhavam aqui, quando eles desrespeitavam o que os senhores falavam, enfim. Então a vida deles realmente era muito difícil aqui. Então, só o primeiro quadradinho que está falso, os outros três estão corretos. Agora a gente vai fazer a correção do CA. Aí na página 71 do CA, na questão 1, vocês iriam ler esse mapinha e indicar com lápis de cor os estados que se destacaram na produção do café aqui no Brasil. Então, foram aí 4 estados. Foi São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. B. Marque com X na alternativa que completa esta frase. A região produtora de café que ficou conhecida como Vale do Paraíba, tá bom? Então, vocês vão marcar um xizinho aí no último quadradinho. Atividade 2 aí. Estudamos a importância do café para a economia brasileira. Vimos também que diferentes meios de transporte eram usados para levar a produção de café até as cidades do interior ou portos do Brasil. Pinte a imagem que representa um desses meios de transporte. Então, vocês iriam pintar aí o trem, né, que era esse meio de transporte eficiente que levava esse café até os portos. B. Qual desses meios de transporte era o mais eficiente para transportar cargas em geral? Justifique a sua resposta. Bom, o meio de transporte mais eficiente era o trem, né, porque ele conseguia carregar uma maior quantidade de mercadoria e também era mais rápido e seguro o transporte desse café através do trem. C. Conforme sua resposta ao item anterior, indique o tipo de via pela qual passava o meio de transporte indicado. Então, o trem, ele passava pelas ferrovias. Então, vocês vão marcar aí um xizinho no quadradinho do meio. 3. O café era cultivado em propriedades rurais e vários trabalhadores se ocupavam do plantio e da colheita desse produto. A respeito desses trabalhadores, complete o texto usando corretamente os termos encontrados no caça-palavras a seguir. Então, vamos lá. Eu já vou lendo direto com vocês, tá? Se precisarem, pause o vídeo aí que depois eu vou colocar o caça-palavras para vocês verem se encontraram tudo certinho. Inicialmente, o café brasileiro era cultivado por africanos escravizados. Essas pessoas eram trazidas da África. Africanos de diversas etnias eram transportados em navios em péssimas condições até chegarem ao Brasil e depois eram enviados para as fazendas cafeeiras, tá? Então, ó, se vocês quiserem, pausem o vídeo para ver se vocês acharam as palavras, né, nos lugares corretos aí. 4. A respeito do trabalho realizado pelos africanos escravizados e da produção de café no Brasil, leia esta imagem. Vocês iriam ler essa imagem aí, né, que estão representando aí pessoas escravizadas socando grãos de café em um pilão de madeira, né? Antigamente o café ele era moído assim. E responder. Após ler a imagem na página anterior, responda as questões. A. Quem são os trabalhadores representados na imagem?
são os africanos escravizados, tá? O primeiro quadradinho aí marque um X. B, escreva que atividades eram realizadas pelas pessoas que trabalhavam com o café no Brasil. Bom, então esses trabalhadores, eles eram responsáveis por plantar o café, colher, limpar, secar e transportar esses grãos de café. C, que atividade foi representada na obra? Essas pessoas foram retratadas aí, né, estão moendo os grãos de café em um pilão de madeira, né? Porque antigamente o café ele era moído assim. Na questão 5, vocês iriam desenhar aí, né, representar por meio de desenho um grupo de imigrantes europeus chegando ao Brasil. Então aí é pessoal, né? Cada um vai desenhar com o seu jeitinho único. E questão 6, escreva 3 motivos que fizeram imigrantes europeus deixarem o lugar de origem para tentar uma nova vida no Brasil. Então, aí, 3 motivos aí que eles saíam do país de origem e migravam para o Brasil era para eles terem uma vida melhor, né? Porque havia desemprego, guerras e pobreza no país de origem deles. Então, isso motivava eles vir para cá, né? E eles eram atraídos para vir para o Brasil devido às propagandas, né, que o Brasil fazia para os outros países, incentivando essa vinda deles, né? Porque aqui eles iriam enriquecer, ter terras, enfim. Aí na página 75, na questão 7, está falando que em muitas propriedades rurais brasileiras passou-se a cultivar esse produto, que foi um dos responsáveis pelo crescimento da economia do Brasil. A respeito desse produto agrícola, leia a imagem e sua legenda e responda as questões seguintes. Então, aí nós temos uma imagem, né, que tem uma loja representando aí com o nome Café do Brasil. E vocês iriam responder aí algumas questões. Que produto brasileiro foi apresentado em um dos pavilhões da Exposição Internacional da Filadélfia? Bom, nessa exposição aí foi apresentado o café que era produzido no Brasil. E B, o que esse produto representava? Ele representava um importante produto exportado para outros locais do mundo. Então, o quadradinho correto aí para vocês marcarem é o segundo, né? O último quadradinho, tá? Então, agora a gente vai fazer a correção da folhinha do caderno. Eu passei essa folhinha para vocês no dia 21 de agosto, né? Agora a gente vai fazer a correção. Questão 1. De acordo com seus estudos a respeito dos meios de transporte utilizados no contexto da produção de café no Brasil do passado, associem os itens com a legenda. Então, vocês vão associar corretamente aí. Transporte utilizado para exportar o café para a Europa. Era o navio, né? Então, vocês vão completar aí com a letra C. Transporte que passou a ser utilizado quando a produção de café aumentou. O trem, né, pessoal, que era um meio de transporte mais eficiente, carregava uma quantidade maior de carga, né, de mercadorias. Então, vocês vão completar aí com a letra A. E por último, transporte que utilizava animais para o transporte de produtos agrícolas, mas com capacidade de carga menor do que outros meios de transporte da época. Era a carroça, né? Então, ficou aí a letra B. Então, ficou C, A e B. 2. Preencha as lacunas do texto utilizando as palavras do quadro abaixo. Então, vamos lá. O cultivo de café proporcionou a fundação de muitas vilas e cidades, principalmente nas regiões do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Foram construídos túneis e ferrovias que facilitavam o transporte desse produto pelo país e para os portos, de onde era exportado para outros países. Questão 3. De acordo com seus estudos a respeito da produção de café no Brasil, a partir do ano de 1727, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Primeiro, o Brasil foi o maior exportador de café da época? Ok, verdadeiro. Apenas comerciantes do estado do Rio de Janeiro realizavam comércio de café? Não, né? Tinham outras regiões que também praticavam a comercialização desse café. A região até que ficou conhecida como Vale do Paraíba, né? Outros estados aí como São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, também comercializavam esse café. Então, está falsa.
A planta do café é originária da Ásia, Japão. Falsa também, né, pessoal? O café ele é originário da Etiópia, como a gente estudou. E por último aí, os estados brasileiros que mais se destacaram na produção de café foram Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ok, está corretíssima. Então ficou verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, tá bom? E no 4 é pessoal também, porque é um desenho que vocês teriam que fazer da organização da lavoura de café antigamente, tá? Então é uma questão pessoal. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de correção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam com atenção, porque vai ajudar bastante, né, na hora de fazer atividade avaliativa, tá? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!